Não avançar é o mesmo que retroceder. Olá, bem-vindo ao vídeo do canal Avançar Agora. Eu sou Walter Roncone e hoje eu trago para vocês o tema Definição de Propósito, segundo o livro de Napoleão Hill. Acabei de ler esse livro, chamado Mais Esperto que o Diabo, e ele fala sobre definição de propósito. Eu quero compartilhar com vocês a visão de Napoleão Hill sobre esse assunto. E o que eu trouxe para a minha vida para poder ajudar no meu desenvolvimento pessoal. Então, esse livro, ele tem uma parte que ele fala sobre definição de propósito. E o que é definição de propósito na visão de Napoleão Hill? Segundo Napoleão Hill, ele afirma que a maioria das pessoas não tem um propósito definido. E é por isso que acabam sendo controladas pelas circunstâncias, pelas opiniões dos outros ou pelas influências negativas que ele chama de diabo. Então, vou procurar usar o termo influências negativas em vez de falar do nome diabo, que na verdade não tem nada a ver com religião, né? E tem a ver com a pessoa, com as questões negativas das pessoas, tá bom? Eu usei dois termos que eu gostaria de usar com vocês, que é, primeiro, a leitura e segundo, a IA. São dois pontos que a gente pode estar utilizando de forma positiva. Por quê? Primeiro, a importância de estar lendo, a importância de desenvolver a leitura. Tem uma frase que diz: quem lê aprende, quem aprende aplica e quem aplica vence. A leitura é o segunda condição que eu estou desenvolvendo na minha vida, que a primeira é o desenho, né? Eu gosto de desenhar, e aqui tem até um desenho na parede ali, né? Já desenvolvo, né, a questão do desenho e estou desenvolvendo agora a questão da leitura. Então, segundo essa frase, que quem lê aprende, quem aprende aplica e quem aplica vence, é uma frase muito bem elaborada, né? Eu conheci essa frase há uns 20 anos atrás, não sei qual é o autor dessa frase, mas é uma frase que já me ajudou a desenvolver bastante a questão da leitura. Então, quando a gente pega a leitura de um livro e vai para o ChatGPT, vai para uma IA e desenvolve as nossas ideias, no meu caso, né, desenvolvendo a minha ideia, fazendo as perguntas coerentes e certas para a inteligência artificial, acabo trazendo um resumo baseado até no que eu estou buscando, no que eu estou desenvolvendo. Então, eu fui justamente fazer isso com a IA, que é o ChatGPT que eu utilizo, né? E ele me deu algumas respostas super interessantes. Então, 2 pontos. Desenvolva a leitura. E segundo, utilize a IA, seja o GPT, seja qualquer outro tipo de inteligência, para poder apoiar no seu desenvolvimento pessoal e desenvolvimento também com relação à questão da leitura, né? Então, isso é muito importante, no meu ponto de vista, tá bom? Como eu falei ali, né, ele falou que quando a gente não tem uma definição de um propósito, a gente acaba sendo levado pelas circunstâncias, acaba sendo levado pela opinião das pessoas. E eu fui buscar isso, né, diante da leitura do livro e diante do apoio da inteligência artificial, para que me ajudasse dentro daquilo que eu estou buscando. Então, para entender e ajudar nessa questão da definição do propósito, para a gente entender se temos definição de propósito, foi formulado 3 perguntas que o ChatGPT colocou para mim. Ele trouxe para mim que pode, de repente, ajudar vocês aí, tá bom? Então, qual é a primeira pergunta? Ele falou o seguinte: você tem uma visão clara do futuro? Segunda pergunta: você tem uma causa pessoal?
E terceiro, você tem um caminho de ação? Então, essas são as 3 perguntas que podem ajudar na questão da definição do seu propósito. Então, qual é o seu propósito? Você tem um? Pense nisso. Então, como ele diz, desenvolver essas 3 perguntas para que seja feita essa autorreflexão, né? Quando a gente está perguntando para a gente mesmo, a gente está fazendo uma autorreflexão. E quando eu falo para vocês, na verdade, é uma reflexão para que vocês também utilizem a autorreflexão de vocês, tá bom? Então, se já tem o seu propósito, né, então você está na caminhada da sua mente própria, está saindo da manada, como dizem por aí, né? Está saindo dessa questão de estar sendo influenciado pelas massas, né? Então, geralmente a massa é influenciada por quê? Por uma opinião, por alguma coisa, e todo mundo vai naquele embalo. Não tem uma opinião própria, não tem um pensamento próprio. Então, a ideia de Napoleão Hill é isso, é você desenvolver o seu pensamento próprio, você ter, assim, não só a questão crítica em si, mas todo pensamento que te leve a um crescimento pessoal, dizendo assim. Então, se você já tem, beleza. Se não, faça essas 3 perguntas. Vou ver se eu deixo na descrição do vídeo aí as 3 perguntas. Como eu fiz essa pergunta para o GPT para mim, e ele me colocou essas 3 perguntas, e ele falou que eu já tenho um propósito definido. Ele falou que eu já estou no caminho certo, porque a partir do momento que eu estou buscando um avanço, que eu estou buscando um desenvolvimento, e tenho mais ou menos noção do que eu quero daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Ele fala que eu já tenho um propósito definido. Aí ele foi lá e ainda formulou, né, 3 perguntas, né? Três perguntas não. Ele formulou 3 itens que eu preciso me atentar todos os dias. Que seriam esses itens? Primeiro, clareza. Ele diz o seguinte: lembrar todos os dias o porquê da sua jornada. Então, esse é o primeiro ponto, ter clareza. Segundo ponto, foco. Eliminar as distrações que te afastam desse caminho. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro, uma ação consciente. O que seria essa ação consciente? Fazer algo, mesmo pequeno, que te aproxime do que você deseja. Olha que interessante, né? Esse desenvolvimento da leitura juntamente com o auxílio da inteligência artificial. Então, desenvolva isso, por favor. Então, eu vou trazer para vocês um exemplo. Vamos supor que eu resolva fazer uma faculdade. Um exemplo, estou com meus 57 anos, até hoje não fiz uma faculdade. E tem aquele sonho de ter uma faculdade, de repente ter um diploma, mas necessariamente não nesse sentido, não nessa imagem que foi me passada lá no passado. Você tem que estudar, tem que fazer uma faculdade, você tem que ter isso. Só que as circunstâncias de todo mundo não é tão fácil como se parece. Principalmente há 20, 30, 40 anos atrás. Hoje em dia torna-se bastante fácil, assim, bastante fácil não, torna-se melhor porque a gente tem uma grande oportunidade que é o digital. Hoje o digital ele dá essa grande oportunidade para a gente aprender muita coisa. Então, por isso que eu falo, não avançar mesmo que retroceder, tá bom? Então, trazendo para um exemplo prático, né? Vou colocar um exemplo como se fosse para mim, tá? Vamos supor que eu queira fazer uma faculdade de designer gráfico. Só que eu não tenho tempo para frequentar uma universidade, uma faculdade todos os dias, saindo do meu trabalho para ir para a faculdade. E eu não tenho 5 anos, 4 anos para fazer isso. Eu quero fazer em menos tempo. Então eu posso procurar uma faculdade de EAD, né? Que é a distância, né? Então, buscando isso, qual que seria, então, assim, a definição desse propósito? Qual seria a minha definição desse propósito buscando
um aprendizado, buscando um avanço. Então, qual que seria essa visão clara do futuro? Quero estudar design gráfico, um exemplo. Quero estudar design gráfico. Vou procurar uma faculdade para fazer em casa, né? Tipo, em casa ou num sistema híbrido. Então, vou procurar essa faculdade. Vou lá, pesquiso sobre ela, encontro ela. Então, o primeiro passo aqui, eu me matricular nessa faculdade. Aí, você tem uma causa pessoal? Ele perguntou, né? Qual seria essa causa de eu fazer essa faculdade? Seria trazer para mim algo que eu gosto, que é o design, aprender o design, né, desenvolver e, quem sabe, até trabalhar nesse sentido. Sair do emprego atual que eu tenho, ou do meu trabalho, ou incluir, acrescentar, né, também no trabalho. Então, isso seria o quê? Uma questão pessoal minha, um desejo pessoal de fazer uma faculdade e fazer dentro daquilo que eu gosto. Então, esse é um outro ponto. E o terceiro, qual seria o caminho de ação para me fazer isso? A partir do momento que eu pesquisei o que eu quero, que é design gráfico, esse é um desejo que eu tenho pessoal. Eu tenho que partir para ação. Qual seria essa ação? Me matricular nessa faculdade que eu escolhi, ver se eu quero fazer em menos tempo, em mais tempo, e começar a desenvolver. E a partir do momento que eu estou desenvolvendo isso, que eu estou estudando design gráfico, quando eu me formar daqui a alguns anos, né, que seja 2 anos ou 4 anos, vamos colocar assim, né, eu estarei desenvolvendo, ou estarei aprendendo aquilo que eu estou buscando. Então, isso seria um exemplo de definição de propósito. Qual é o meu propósito? Me tornar um design gráfico. Como que eu vou definir isso? Quero ser o design gráfico. Vou pesquisar uma faculdade dentro das minhas condições de tempo, de financeiro, e vou me matricular nela. Mas para que eu vou fazer isso? É por um desejo pessoal, por um desenvolvimento pessoal, um crescimento na minha vida. Então, eu trago esse exemplo da faculdade como a definição de um propósito. É claro que provavelmente na vida a gente tem muito mais de um propósito muito maior, porque não é fazer as coisas na rotina do dia a dia. Quando a gente entra na rotina, de ficar fazendo sempre as mesmas coisas, não repetindo, ficar repetindo sempre as mesmas coisas, Napoleão Hill fala que isso chama-se o ritmo hipnótico, que a gente está num ritmo tão hipnótico, né? Parece que realmente a gente parece estar hipnotizado, né, por aquela situação. Então, levanta, trabalha, vem para casa, estuda, ficar naquele ritmo, parece que não tem Qual é o propósito disso? Qual a intenção de fazer isso, né? Perde-se um pouco sentido quando entra no automático, quando a gente entra na rotina. E assim, para finalizar, né, o chat GPT, né, ele é tão bacana conforme a gente vai desenvolvendo esse diálogo, essa conversa com a IA. Aí ele perguntou para mim se eu queria fazer uma declaração de propósito definido. Aí eu vou trazer para vocês um exemplo do que ele falou, né, para mim. Ele escreveu para mim como se fosse uma carta, eu fazendo essa declaração de propósito. E eu achei interessante que tem tudo a ver com o que eu busquei, tudo a ver com o que eu queria. Diz assim, ó, não sei se vou até mostrar para vocês aqui, não sei se vai dar para ver legal, acho que não dá para ver. Aqui, ó. Eu declaro, Então, ele fez essa carta aqui para mim, uma carta de declaração. Ele diz o seguinte: aí eu coloco o meu nome, determino com clareza o propósito da minha vida. 2 pontos. Aí tu vai e coloca qual é o propósito. Aí outra parte diz assim, continuando, meu objetivo é construir através, 2 pontos, através de quê? Lá embaixo, comprometo-me a fazer o quê? A fazer o quê? Pontinho, pontinho, aí tu coloca ali o que você vai fazer, e finalizando ele diz assim embaixo, eu visualizo essa vida todos os dias, sinto-a como se já fosse real e ajo em harmonia com ela. Meu propósito é firme, meu foco é constante e minha fé é inabalável. Assim será
porque eu decidi que será. Olha só. Ele criou uma carta, né, ele fez uma declaração de propósito, como se fosse Napoleão Hill falando para mim. Teu propósito é esse? Então, a tua declaração de propósito vai ser essa. É como se ele estivesse falando para mim como que eu tenho que agir para buscar a vitória nessa definição de propósito. Foi até interessante que ele perguntou, no GPT, perguntou se queria que fizesse uma versão mais curta dessa declaração. E eu falei, sim, quero, gostaria. Ele foi e fez para mim. Afirmação de propósito, versão curta, diz o seguinte: eu sou guiado por um propósito claro. Viver com liberdade, propósito e consciência. Aprendendo, criando e inspirando todos os dias. Nada pode me desviar porque a minha mente e o meu coração estão alinhados. Eu avanço com fé, foco e ação e transformo o meu sonho em realidade. Olha só que interessante. Tudo isso porque eu li esse livro, acabei de ler o livro, Mais Esperto que o Diabo, né? E pedi um resumo, né, do meu ponto de vista para o ChatGPT, e ele me deu essa conversação, né, criou essa carta de declaração de propósito para me apoiar no que eu estou buscando. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês, a importância da leitura e a importância do uso de forma correta da inteligência artificial, né? Basicamente o ChatGPT, e falo para vocês, de forma gratuita, tá? Não utilizo da forma paga, estou utilizando de forma gratuita. Então tem muitas oportunidades hoje em dia do que há 40 anos atrás. Na minha opinião, no meu ponto de vista, há 40 anos atrás era tudo mais difícil. Hoje em dia a gente tem bastante facilidade, graças à tecnologia, graças ao digital. Mas uma coisa a gente não pode perder: a nossa essência como ser humano. Isso não. Pode passar o tempo que for, pode vir a tecnologia que for, mas a essência do ser humano não se perde. E a minha eu fortaleci através dos ensinamentos budistas. Então eu queria sim deixar para vocês, né, esse tema, definição de propósito, através de Napoleão Hill, do livro dele Mais Esperto que o Diabo. Então, as influências negativas que estão na nossa vida, a gente precisa vencer essas influências negativas. E observando bem, as influências negativas têm a ver com essa questão de não avançar é o mesmo que retroceder. Porque se eu não avanço, eu estou sob a influência das questões negativas e dessa forma eu não consigo vencer. Então, por isso que é importante a gente avançar. Quero agradecer do fundo do coração e dizer, se você gostou desse vídeo, né, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, tá bom? O digital é um aprendizado. Então, a gente aprende todos os dias, conforme a gente vai atuando, a gente vai desenvolvendo. Muito obrigado e felicidades a todos da família. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu.